Mas eu queria compartilhar a palavra de Deus que está lá em Marcos 8, abra a sua Bíblia, Marcos 8, uma passagem bem conhecida, 22 a 26. A cura progressiva de um cego e o poder de Deus, poderíamos dizer esse título. Diz assim, já acharam aí? Amém? 8, 22 a 26. Versículo 22, capítulo 8 de Marcos. Diz o seguinte na versão NVI: Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: Não entre no povoado. Amém. Então, que bênção a gente saber e ouvir esses relatos de Jesus através das Escrituras Sagradas. E esse texto é um texto muito inusitado. Por quê? Porque é um texto que Jesus não cura num primeiro momento. Ele faz dois momentos e a gente começa a se perguntar: poxa, será que Jesus falhou? Será que não houve fé do homem? Será que Jesus não tem poder? Então, alguns questionamentos a gente pode indagar aqui, mas a gente vai refletir em alguns aspectos muito proveitosos para as nossas vidas também nos dias atuais. Será que eu e você temos tido esse momento de um toque de Jesus que você entendeu que não foi efetivo? Será que eu continuo depositando a minha fé na palavra de Deus, na verdade de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Será que nós estamos convictos de que Deus continua operando os mesmos milagres que operou outrora nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida? Claro que nós precisamos entender que Deus está nos ensinando o tempo todo. E essa passagem aqui, a gente aprende duas verdades fundamentais. A primeira, que Deus pode curar progressivamente. Essa é uma primeira verdade. E depois, o poder de Deus, ele é suficiente para transformar completamente qualquer situação. Eu não sei qual a situação que você está passando na sua vida, mas Jesus tem poder para mudar completamente e transformar a sua história, que pode ser que não está tão boa, mas ele tem poder para mudar a sua história nessa noite. Amém? Você crê nisso? Uma frase de uma determinada pessoa diz o seguinte: às vezes Deus não faz tudo de uma vez, Ele nos conduz em processos para que possamos enxergar com clareza o que antes estava ou que era embaraçado. Então Deus trabalha também em processos, e Ele trabalha nas nossas vidas, é um trabalho de parceria. Muitas das vezes a gente quer ver Jesus tocando na nossa vida de uma forma intensa, mas nós não queremos ser parte dessa transformação. E muitas das vezes Ele quer fazer isso, na minha vida e na sua vida. Vivemos nesse mundo de uma forma muito com pressa, onde queremos tudo instantaneamente, curas, respostas, direções. Talvez você esteja assim: eu quero algo de Deus hoje. Mas quem somos nós para determinar e deliberar sobre o que Deus tem que fazer e na hora que deve fazer? Nós não somos ninguém. No entanto, Deus muitas vezes opera em processos graduais, em progressão, para fortalecimento da nossa fé e do nosso caráter. Amém? Você crê que Deus está trabalhando na sua fé e no seu caráter também, lapidando a sua história, a sua vida, nós parecendo mais com Jesus a cada dia, e Ele está permitindo que certas coisas aconteçam. Interessante que a visão, a falta de visão, a cegueira, era uma das grandes maldições do Oriente.
Hoje em dia a gente tem tem médicos aqui que podem dizer assim, poxa, hoje a oftalmologia é um negócio tão fantástico que você não tem mais certas enfermidades que tinha no olho porque você tem uma gama de exames, de cirurgias, né? Hoje em dia tem a cirurgia aí da catarata, que ninguém mais fica com problema de catarata. Você faz uma cirurgia dessa ou pelo SUS ou pelo plano de saúde, mas naquela época não tinha nada disso. Então era um dos grandes problemas que eles viviam, a questão da falta de visão. E algumas pessoas tinham a falta de visão que já vinha desde a sua nascença, do seu nascimento, e outras pessoas adquiriam por problemas diversos, ou o sol, ou a falta de higiene. Então, isso era comum no Oriente, né? Interessante que Jesus, eu contei na Bíblia, tem 5 histórias diferentes de cegos que foram curados. Depois você faz essa pesquisa lá, mas é muito interessante. Lembram-se do cego Bartimeu? Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus ouviu aquele clamor do cego Bartimeu e curou. E interessante que Jesus cura de formas diferentes. É bem interessante. A gente não tem que determinar a forma que Jesus cura. Jesus cura num toque, numa palavra que você dá. Jesus tem poder para usar a sua vida, para dar uma palavra aqui nessa noite e dizer assim, seja curado em nome de Jesus, e você ser curado, né? Então a gente precisa entender que também a cegueira espiritual não é menos trágica do que a cegueira física. A cegueira espiritual não é menos trágica do que a cegueira física, conforme 2 Coríntios 4:4, que diz assim, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, as pessoas estão com problemas espirituais porque a visão espiritual está fechada, está cegada, porque falta o entendimento a quem? As pessoas que estão lá fora sem entendimento espiritual do que precisa ser efetivado e mostrado. E muitas das vezes a gente vai aprender aqui nessa passagem que nós somos esses porta-vozes que levam as pessoas até Jesus para serem curadas. Então, nessa noite, se você diz assim, eu me disponibilizo a ouvir de Jesus o que Ele quer de mim, para levar o evangelho que abre o entendimento e a visão de muitos cegos lá fora. Amém? Olha só o que tem no versículo 22. Quando ele chega a Betsaida, eles trazem um cego e rogam que lhe tocasse. Ou seja, aquele cego, ele tinha a necessidade de ser levado até Jesus. Ele, por meios próprios, talvez ele não tinha como chegar. Bartimeu usou a palavra, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez esse cego aqui estava mais distante do momento ali que Jesus transitava. E aí, ele tinha necessidade, e pessoas tiveram a incumbência de levar o cego até Jesus. Ou seja, a gente precisa entender que as pessoas estão necessitando de ajuda espiritual para verem a Jesus. Tem muita gente aí fora que precisa, para receber o toque de Jesus, elas precisam ser levadas até Jesus. Se nós não levarmos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, parentes, de familiares, Deus talvez não mude a história delas. Esse homem teve a sua história mudada porque alguém foi e levou a pessoa daquele cego até Jesus. Só através daquele momento, aquele primeiro momento, é que ele pôde receber o toque de Jesus. Então, há momentos em que as pessoas, ou até nós mesmos, não conseguimos enxergar o nosso caminho para Deus. Precisamos de pessoas que nos levem até Deus, e nós sabemos hoje que quem nos leva a Deus é o próprio Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a expressão exata do ser, como diz Hebreus. Ele tem a plenitude de Deus e ele é responsável por religar o homem com Deus. O homem estava perdido, mas ele foi achado através de Jesus. Nós precisamos exercer o ministério da reconciliação,
Esse ministério não é do pastor da igreja. Esse ministério é meu e seu, e nós temos esse chamado para levar muitas pessoas a enxergarem a glória de Deus. Você está disposto a isso? De levar as pessoas a enxergarem a glória de Deus? Se você ainda não está aqui essa noite, não vê claramente a vontade de Deus para a sua vida, dê o primeiro passo. Aproxime-se de Jesus por meio da oração, por meio da palavra. Se já está caminhando com Cristo, quem você pode já ajudar a enxergar a Jesus? Quem é que você pode, nessa semana, pensa numa pessoa aí que você entende que pode ser o porta-voz de Deus para aquela pessoa. Um minutinho para você pensar aí, para você orar. Ore esse minutinho, 30 segundinhos para você orar por uma pessoa que você diz assim, eu quero levar essa pessoa a Cristo. Feche seus olhos e ore mesmo, ore mesmo. Amém. Que a gente possa exercitar isso nessa semana, de ser muito intencional naquilo que Deus tem nos comissionado, tem nos levado, tem nos ensinado. E todo o aprendizado que a gente recebe da parte de Deus é para algo maior, é para pessoas serem salvas, libertas, chamadas das trevas para a maravilhosa luz dele. Logo em seguida, na passagem, a gente percebe que não só eles levam até Jesus, mas eles suplicam, né, que eles toquem nele. Ou seja, eles clamam, eles verbalizam, eles desejam intensamente que Jesus tocasse aquele homem. E eles clamam. E é isso que nós precisamos fazer também. E Jesus, interessante que agora Jesus, ele toma o cego pela mão e leva, a Bíblia fala que ele leva para fora do povoado. O que é que para você é tocar? Jesus os toca pela mão. Ele podia ter posto a mão e simplesmente ter curado, mas Jesus resgata o quê? A comunhão com aquele homem. A comunicação que havia sido partida. Ele toca trazendo a identidade de alguém que precisava do toque de restauração. Antes dele tocar e curar, ele tocou na mão e levou. Ou seja, dá uma sensação de proximidade, de preocupação, de desejo intenso de mudar a história de uma pessoa que está afadigada, que está triste, que está talvez com os seus dias muito enlutados, e muitas das pessoas estão assim. Quando nós levamos pessoas a Jesus, Jesus vai ter a maior desejo de tocar nelas, de pegar elas pelas mãos e de levar para um local diferenciado para exercer a cura. Amém? Vocês creem assim? Isso demonstra esse cuidado individualizado. Jesus não trata as pessoas de maneira mecânica, né, mas segundo as suas necessidades. Ou seja, Jesus deseja um relacionamento pessoal conosco antes de realizar o milagre. Jesus quer esse relacionamento pessoal. Muitas das vezes a gente está pedindo um milagre, mas não está se relacionando com Jesus. Jesus quer todos os dias um relacionamento com Ele, todas as horas, todos os momentos, todas as oportunidades que Ele nos dá é para nos relacionar com Ele. Que fantástico é saber que nós desfrutamos de uma comunhão com Deus e Ele está aqui nessa noite dizendo: filho, eu quero te pegar na mão e te levar para um local especial para falar contigo. Muitas das vezes esse local é a nossa casa, é no nosso quarto, né, como Sheila falou aqui na quarta-feira. E aí ele afasta da multidão. Isso é bem interessante, porque ele poderia, hoje tudo aí é Instagram. Eu estava vendo um episódio de determinada igreja, e eles estavam ali orando por uma mulher e falando em línguas, e cantando e dançando no Espírito. E uma pessoa diz assim: mas precisava isso, colocar lá no Instagram para talvez promover aquele momento? E Jesus promovia muitos milagres, muitas
situações de abençoar o povo, mas ele dizia muitas das vezes assim: vá e não conte a ninguém. Vá e não conte a ninguém. Se Jesus tivesse nos nossos dias fisicamente aqui, como é que ele iria falar das mídias sociais? O que ele iria falar das mídias sociais? E da nossa usabilidade em relação às mídias sociais? A gente faz alguma coisa e quer postar lá, que diz assim: eu fiz, eu aconteci, eu promovi a igreja X ou a igreja Y. Jesus simplesmente dizia assim: olha, não conte a ninguém. Não precisa contar, volte para a sua casa, anuncie aos seus. Esse é o nosso Jesus, é o Jesus que nos salvou e nos dá essa oportunidade linda de falar conosco. Olha só, Jesus leva esse homem para fora da aldeia, mostrando que alguns milagres acontecem fora da interferência ou da influência da multidão. Alguns milagres só irão acontecer nas nossas vidas quando a gente sair deixar de escutar as vozes da multidão para escutar a voz de Jesus. Que isso seja um desejo intenso da minha e da sua vida, de separar-nos para enxergar melhor a glória de Deus. Muitas das vezes nós estamos nesse movimento intenso do frescor da humanidade, querendo esse barulho, e Jesus disse: não, vem cá, eu quero falar em intimidade contigo, num local bem específico. Eu quero falar face a face com você. Eu quero tirar dessa influência do mundo para falar face a face com você. Foi isso que ele fez com aquele homem. Ou seja, essa é a aplicação. Precisamos nos afastar do barulho e das distrações para ouvir a voz de Deus. Se você está ouvindo muito barulho, se afaste desse barulho e vá para o canto buscar a voz genuína de Deus. Amém? Na sequência aí, Jesus não só pega ele pela mão, mas agora faz algo aí que algumas pessoas dizem assim: cuspir nos olhos de um homem, como é isso, que nojo, né? Mas Jesus cuspiu, e isso eles entendiam que era uma forma, naquela época, de receber a cura, e pessoas faziam isso, cuspiam nos olhos, e as pessoas eram curadas. Mas o cuspe de Jesus é diferente. O cuspe de Jesus é diferente. Jesus poderia ter curado o cego instantaneamente, mas ele escolheu fazer um processo. Essa cura foi progressiva. E demais curas, já falei aqui, foram completas, foram imediatas, foram perfeitas, mas essa cura tem algo pedagógico aqui da parte de Deus. Tem algo pedagógico. Por quê? Esse homem que é o cego, que não temos o nome dele, traduz um pouco da nossa história. Por quê? Nós passamos por fases também. O primeiro estágio da nossa vida, a vida daquele homem, foi a cegueira. Nós, como eu falei aqui, nós estávamos cegos, mas Cristo, que é a luz do mundo, veio para nos iluminar. Nós estávamos cegos, nós não tínhamos a visão da glória de Deus, mas Jesus veio como a luz do mundo para nos iluminar, para nos resgatar das trevas, para nos dar uma vida em abundância, para nos dar uma eternidade junto a Ele. Só através de Jesus nós temos essa possibilidade. Num segundo estágio, a visão parcial. Essa é a condição do homem antes da glorificação. Vemos parcialmente. Talvez a gente não esteja vendo a glória de Deus hoje, porque Jesus não está aqui conosco, mas o seu Espírito está. E nós estamos nessa condição antes da glorificação, e Paulo falando aos Coríntios, ele falando ali do amor, e no determinado momento, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: agora nós vemos como espelho, obscuramente, mas depois veremos face a face. Ou seja, nós não conseguimos ver Jesus agora, mas nós um dia, e esse dia está perto. Maranata, vem Senhor Jesus. Você crê que esse dia está perto, irmãos? Aleluia, nós veremos Ele face a face. Face a face nós teremos com o nosso Mestre. Então,
esse segundo estágio é essa visão parcial. Muitas das vezes nós não estamos vendo a glória de Deus, nós não estamos vendo a Deus e a Jesus, nós não estamos vendo os feitos dele na nossa vida, mas ele está todos os dias fazendo algo por nós e em nós e através de nós. Amém? E a perfeita visão, nesse terceiro estágio, ela será a condição dos remidos na glorificação. Então, nós teremos essa visão face a face quando nossos corpos foram glorificados. Quando nós, nesse corpo, não teremos mais dor, choro, ranger de dente, nossos corpos serão glorificados, nossos corpos serão novos corpos, iremos nos ver e nos conhecer, mas teremos novos corpos. Você deseja viver essa vida onde a gente não vai ter mais prejuízo, a gente não vai mais ter IPTU, IPVA e tantos IPs da vida aí, e a gente vai viver eternamente com Jesus, desfrutando da bênção dele, da relação com ele, do olhar para ele e dizer: Senhor, obrigado que um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos deu a oportunidade de desfrutar aqui contigo e conviver com outros irmãos que pagaram o preço. Você pagou o preço para estar com Jesus? Foi de graça, mas nós pagamos o preço do quê? Da abnegação, de uma vida devota, de uma vida desistindo das coisas que ficam para trás. Então, a gente precisa entender isso. Então, essa primeira fase da cura, Jesus ele cospe os olhos do cego e impõe as mãos, mas ainda ele não vê claramente. A saliva, como eu falei aqui, era considerado um remédio para os olhos. Jesus usa algo tangível para despertar a fé do homem. Ele usa algo tangível. Logo, a gente precisa aprender que o crescimento espiritual, ele pode ser gradual. Nem sempre entendemos tudo de imediato, nem sempre. E aí vem a questão da visão distorcida. Ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Me intriga isso aqui. Ele levanta os olhos e diz: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Eram pessoas, mas ele estava entendendo que era árvore andando. Ou seja, a visão distorcida, a visão ainda estava embaçada. Se ele parasse o milagre aqui, Jesus parasse o milagre aqui, estaria bom para ele? Estaria? O que acha? Não, ele queria ver plenamente, não é isso? Então ele disse assim, o que me chama a atenção é que ele disse assim: poxa, era esse Jesus que me apresentaram a esse Jesus, ele curou parcialmente, ele não me curou completamente, totalmente, então eu vou embora. Ele podia simplesmente ir embora aqui, mas ele ficou ali firme, ele ficou firme na presença de Jesus. Ou seja, nós precisamos estar firmes, mesmo que milagres não estejam acontecendo. Nós não fomos feitos para viver apenas os milagres de Deus, mas vivermos intensamente com Deus que faz milagres. Aleluia. Então, o que a gente pode aprender com essa questão da visão embaçada aqui? Olha só que eu achei interessante essa analogia que um teólogo fez. Ele disse o seguinte: esse detalhe ele pode simbolizar uma visão distorcida da realidade, onde as pessoas perdem a sua identidade e são reduzidas a objetos, ou onde coisas são vistas como tendo qualidades humanas. O que ele quer dizer? Na nossa vida, a nossa visão pode estar tão embaçada que eu estou coisificando pessoas. E o que é coisificar pessoas? Olha só. Quando tratamos os outros com meros instrumentos para alcançar os nossos próprios objetivos, sem considerar suas emoções, sua dignidade ou sua humanidade. Isso é coisificar pessoas. Talvez a nossa visão espiritual esteja tão embaçada que eu estou tratando pessoas como coisas. Na nossa caminhada, a gente precisa entender que o mais interessa para Jesus são pessoas. É muito mais do que instituição, é muito mais do que um templo, é muito mais que paredes, mas Jesus quer tratar pessoas de forma digna,
de forma humana, de forma intensa. E aí nós precisamos entender que, irmãos em Cristo, como somos, não podemos deixar coisas nos destruir. Precisamos entender que as pessoas são mais importantes para Deus. E o que nós estamos fazendo com as pessoas? Simplesmente colocando de lado, dando palavras de repreensão e destruição. Então, isso a gente precisa entender. Ou, às vezes, nós estamos personificando coisas. Quando é que a gente personifica coisas? Quando a gente dá damos características humanas a objetos ou sistemas e nos submetemos a ele como se tivesse autoridade sobre nós. Exemplo, dinheiro. Se a gente não estiver tratando o dinheiro da forma certa, a gente está personificando coisa, colocando o dinheiro. Qual a origem de todos os males? O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Quando a gente, não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. Com isso, quando a gente ama o dinheiro, a gente está personificando as coisas. Então, a gente precisa entender essa visão embaçada que Jesus que esse homem começa a ver. Isso pode acontecer nas nossas vidas também. Quando eu não perdoo, quando eu distrato as pessoas, como eu coloco como um ser superior ao outro. Meu funcionário lá é uma pessoa menor do que eu. Quem disse? Quando líderes não tratam bem seus liderados. Então, a gente precisa entender isso. Amém, irmãos? Amém. A fé que precisa ser fortalecida. O homem já tinha experimentado algo sobrenatural, mas ainda não estava completo. Muitas vezes passamos por processo em que Deus fortalece a nossa fé aos poucos. Ou seja, se a gente tiver com a visão espiritual embaçada, continue confiando em Deus e peça e rogue para que Ele abra a sua visão espiritual, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o grande dia. Amém? Então a gente precisa entender isso. A cura completa, versículo 25, 26, diz o seguinte: depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez com que olhasse. Ele ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Amém. Que bênção saber que Jesus, ele insistiu com aquele homem. Jesus, ele insiste com cada um de nós. Jesus conhece as nossas aflições, os nossos temores, os nossos dissabores, as nossas situações conflituosas na nossa vida. Ele sabe, mas ele insiste. Ele tem aquilo que nenhum homem tem, nenhum ser tem, que é o amor que ele tem por cada um de nós. Ele deposita esse amor. A plenitude de Deus sempre chega àqueles que permanecem nele. Lembram-se de João 15? Videira e os ramos. Se os ramos estiverem ligados à videira, o que acontecerá? Daremos frutos, e não só frutos, frutos que permaneçam e muitos frutos. Então, quando nós estivermos em Jesus, conectados à videira, os frutos de Jesus aparecerão em nossas vidas. Amém? Então, Jesus me mostra aqui a perseverança de Jesus. Ele não parou na primeira etapa, ele tocou novamente o homem. Ele quer tocar todos os dias as nossas vidas. Essa noite a gente precisa receber esse toque de confirmação de Deus nas nossas vidas, dizendo: vai, filho meu, continua, eu estou contigo, não abro mão de ti. Eu quero lhe dar novas visões, eu quero lhe dar novos sonhos, novas estratégias, novos caminhos, para que você veja a minha glória e continue na minha presença, que é onde há abundância de alegria. Amém? Deus nunca faz nada pela metade, Ele sempre completa a sua obra, foi o que eu falei, que está em Filipenses 1,6, Ele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo. Às vezes, precisamos de mais de um toque de Deus para enxergar com plenitude.
Às vezes você diz assim, Deus já me tocou, já fui salvo, já fui liberto, mas eu ainda caí, eu caio em alguma situação aqui que é muito difícil para mim. Mas, irmão, persevere, continue. Jesus está te tocando hoje para algo maravilhoso, para vislumbrar algo que Ele quer que você vislumbre. Na sua relação com Ele, Ele vai te mostrar coisas maravilhosas. Nós teremos uma visão diferenciada quando nós enxergarmos aquilo que Ele quer fazer em nós. Isso é muito lindo. Então agora a visão é restaurada e o homem agora vê claramente. Olha só o versículo finalzinho do 25. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão restaurada, e ele via tudo claramente. Que glorioso saber que o cego foi restaurado completamente e agora ele vê. Que maravilha. Você se coloque nessa cena lá, vendo um cego que precisava de algo miraculoso, e Jesus faz isso, e ele agora vê completamente, não mais como árvores, homens como árvores, mas homens andando, homens glorificando, homens desfrutando daquele momento tão maravilhoso. E é isso que Jesus quer de nós, desfrutarmos de momentos assim nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E nós temos essa certeza de que Ele continua fazendo milagres hoje. Espiritualmente, isso representa a maturidade da fé e o discernimento correto da vontade de Deus. Precisamos crescer até enxergarmos claramente a verdade de Cristo. Nós precisamos crescer até enxergarmos claramente a verdade de Cristo. Uma fotografia embaçada não tem utilidade. Quando a gente tira a fotografia, né, as fotos, né, diz assim, tira uma selfie aí, se está embaçada, você faz o que logo? Apaga. Você não vai deixar o seu celular aí ocupando espaço, você vai apagar. Mas quando nós ajustamos o foco, conseguimos ver o quê? Os detalhes. Nitidamente. Assim acontece com a nossa visão espiritual. Se nossa visão espiritual está nítida, está clara, está transparente, nós vamos ver os projetos de Deus para cada um de nós e vamos realizar tudo o que Ele quer nas nossas vidas. Amém? E por fim, a ordem de Jesus: não voltes à aldeia. Como é que está na sua versão aí? E ele diz assim: não só voltes à aldeia, manda-o para casa, não entre no povoado. A sua versão está assim também? Então, voltes para casa. Ou seja, Jesus instrui o homem a não retornar para a aldeia de onde veio, porque ele sabia que se ele voltasse para onde veio, ele poderia, no mesmo meio, fazer as mesmas coisas e continuar nos mesmos projetos pessoais, não colocando Jesus como centro, mas a vida dele agora como centro. Então, ele diz assim, não volte para a aldeia, mas para casa. Ou seja, para mim aqui é um ensinamento fantástico, quando diz, volte para casa. Para quê? Para que ele pudesse transmitir o que Jesus fez para ele aos seus. Ou seja, nós precisamos falar do amor de Jesus para os nossos. Na primeira oportunidade que Jesus tira uma pessoa das trevas e ele comissiona, é levá-los para da casa. Fez isso com o carcereiro, fez ou não fez? Com o carcereiro lá em Paulo, tirou, diz assim, vai para a tua casa para falar, e Jesus simplesmente vai e desfruta daquele momento com a família dele. E ele quer fazer isso através das nossas vidas, nos levando a ser porta-vozes dessa aliança eterna e que nos comissiona a fazer isso. Então a aldeia pode representar o passado e os velhos hábitos. Muitas das vezes a gente quer olhar para trás. A Gisele falou isso aqui, a gente tem que olhar para frente, olhar para Jesus, não olhar como uma mulher de Ló que olhou para trás, mas olhar para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Né? O nosso alvo é Cristo. Então a gente precisa caminhar na nova direção que Jesus nos mostrou, a fazer coisas que Ele está pedindo. Ou seja, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo.
Se tudo se fez novo na vida daquele cego, ele agora teria que não mais voltar para a aldeia, mas ir adiante falando do amor para outras pessoas, inclusive aqueles da sua casa. Não é que ele não pudesse levar o amor para a aldeia também, mas talvez ele fosse tragado pela aldeia. Muitas das vezes as pessoas que são tiradas das trevas em determinado lugar, ou nas drogas, ou em alguma questão, não tem condição de voltar mais para aquele lugar. Por quê? Porque vai ser tragado. Jesus dá novas oportunidades para que a gente fale do amor de Deus para nações. Então, concluindo, essa passagem aponta para a obra de Cristo em nos restaurar completamente. Jesus tem poder para restaurar a nossa vida por completo. Jesus não apenas cura doenças físicas, mas principalmente a cegueira espiritual. A maior cura que ele ofereceu é a da nossa alma, através do evangelho da sua graça. É a alma que Jesus quer. É o meu espírito. Claro que ele tem poder para curar a sua enfermidade, e a gente vai orar por cura essa noite. Ele tem poder para curar as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Cristo veio ao mundo para nos libertar da cegueira do pecado e nos dar uma nova vida. Assim como esse homem, todos nós estávamos cegos espiritualmente, mas Jesus nos trouxe de volta à sua luz. Amém? Verdades fundamentais para a gente encerrar. Aproximar-se de Jesus é o primeiro passo para a transformação. Esse homem precisou de alguém para levá-lo até a presença dele. Então, essa aproximação nos guiará para esse insight da nova fase que é ser tocado por Jesus. Deus opera, segundo aspecto, por processos, e muitas vezes vemos apenas uma parte antes da revelação completa. A nossa visão espiritual crescerá com o tempo e com as nossas experiências com Ele. Terceiro aspecto, a visão plena vem para aqueles que permanecem em Cristo. Você quer ter visão plena em Deus? Você tem que permanecer em Cristo firmemente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando para Jesus. Por fim, depois de curados, devemos seguir um novo caminho e testemunhar do que Cristo fez em nosso favor. Amém? Se hoje a sua visão espiritual, você diz assim, está embaçada, não se contente. Jesus tem um segundo toque para mim e para você. Amém.